pronto, nós estamos a fazer este pequeno, nem é documentário, mas esta recolha de testemunhos, porque este ano fazemos 50 anos do 25 de Abril. E lembra-se onde estava o 25 de Abril de 75? Lembra-se dessa data? Lembro-me perfeitamente, é assim, eu às vezes digo que valeu a pena ter vivido nesta época, porque pude viver o 25 de Abril, que foi das festas mais bonitas a que assisti na minha vida, até na altura, e uma sensação de liberdade, uma sensação de agora podemos fazer o que não pudemos durante tanto tempo. Foi um momento realmente cheio de pequenas maravilhas que iam acontecendo, inclusive as relações entre as pessoas, e aqueles primeiros tempos foram realmente excepcionais. Recuando um bocadinho, a professora Antonieta foi muito importante para Belmonte, porque chegou a Belmonte para fundar a escola. Exatamente. Fala-nos um bocadinho isso, pelo que não foi muito bem recepcionada no início. Não, eu em Belmonte... Recepcionada no sentido de escolarmente... Sim. Há uma história, mas naturalmente não vale muito a pena, porque não tem tanto interesse, mas é assim, eu fui para Belmonte a pedido meu. Eu estava a dar aulas em Penalva do Castelo e pedi para mudar de localidade e de escola, porque, ou de poder concorrer, ter a possibilidade de poder concorrer como qualquer pessoa, nas circunstâncias em que eu estava, e portanto fiquei um bocado à espera que as coisas se desenvolvessem. Quando não sei, houve ali uma intervenção um tanto surpreendente da parte de um funcionário do Ministério da Educação, que só conheci um dia ou 2 dias depois, e que, enfim, acabou por não ir, por dizer que podia mudar de escola. Eu dá-me a ideia que também houve aqui um certo aproveitar de conhecimento, porque não era fácil abrir uma escola quando nos davam, concretamente em Belmonte, mas sobretudo em Penalva do Castelo, aquilo que davam era: está aqui na sala, agora é preciso desde matricular os meninos, livros de ponto, documentação que era necessário para a instituição funcionar como as outras no país. Enfim, era muito trabalho, e quem já sabia libertava um pouco aquilo que era preciso fazer. Por outro lado, a mim, isto pessoalmente, surpreendeu-me porque acabei por ser colocada, quando eu estava à espera de sair, uma vez que o meu marido estava preso, conhecendo o trabalho que acontecia a nível do país, não me esperava que houvesse uma projeção naquilo que era o meu trabalho, e portanto podia significar o fim da minha carreira de professora. Felizmente não aconteceu, como digo, houve uma intervenção do Ministério, de um funcionário do Ministério, que resolveu, não sei como, mas eu acabei por ficar. E quando as pessoas sabem, em Belmonte, sabem quem é que vai para abrir a escola, porque entretanto há a ordem, e em Belmonte, mas muito pouca gente, mesmo assim, pensando bem, faz um abaixo-assinado pedindo que eu não fosse colocada em Belmonte, porque, e as palavras são, ia eivar a juventude de ideias revolucionárias, ou seja, um receio de um comportamento meu que, enfim, poria os alunos todos da oposição, e os pais naturalmente também,
Se eu era, se tinha até, se o marido era preso político, portanto, deve ter ali havido uns raciocínios também ínvios, não houve perguntas, não houve diálogo, pelo menos logo na altura. E em relação a Belmonte, eu devo dizer, e digo sempre, que maioritariamente as pessoas receberam muito bem. Enfim, foi de tal maneira surpreendente a forma como me receberam, que eu estava perfeitamente convicta de que iria acabar a minha vida por ali, porque entretanto estava bem, as pessoas davam-se bem comigo, não podia esperar melhor noutros lugares, porque mas porque as pessoas eram do contra, não faço ideia por que razão era, mas que houve efetivamente uma relação pessoal com a maioria da população de Belmonte, e que isso me trouxe uma grande felicidade, porque entretanto eu tinha um menino pequenino que às tantas me iam buscar a casa para ir passear um bocadinho, por exemplo, que às tantas eu ia ao colo enfim, aquelas coisas que mexem connosco, sobretudo em termos emocionais, e que Belmonte me ofereceu, na altura me ofereceu. Claro que houve muito trabalho e feito com gosto, mas há muitos handicaps que podiam ter sido superados, mas alguns foram, e sobretudo o objetivo, que era colocar a possibilidade de muito maior número de alunos a frequentar a escola pública, havia um colégio, não é? E portanto construir-se uma escola pública, e isso foi sem dúvida eu penso que um avanço para Belmonte, e uma compreensão de como é que as coisas eram, porque se formos ver a percentagem de alunos que estudava em Belmonte naquela altura, e aquela que passa a encher a escola e mais, e até pediu a construção de um edifício, não é? Mas foi difícil um pouco tirar o filho do ganha-pão, da participação da família para a escola, ou foi relativamente bem aceito pelos pais, os filhos seguirem os pais gostaram, nunca é um conjunto, havia alguns que achavam que os filhos nunca seriam, como se dizia na altura, nunca seriam ninguém, porque não tinham hipótese de entrar na escola, não tinham hipótese de frequentar a escola, não tinham outro aspecto que doeu e que realmente foi uma modificação importante, foi o facto de eles poderem começar a comer numa sala com telhado, de uma forma minimamente digna e confortável. Eu não sei se posso chamar às condições confortáveis, mas eram sem dúvida muito mais confortáveis do que aquelas que tinham, porque comiam na rua, não havia alternativa. E a partir daí começaram a multiplicar-se o número de alunos, começou a multiplicar-se o número de alunos que tinha acesso à escola, ao colégio, como se dizia, porque havia a diferença entre a escola pública e o colégio, que era alguma coisa bem diferente, a qual só tinha acesso realmente quem tivesse um poder económico para fazer face ao internamento, porque não eram as propinas mensais e depois o internamento a que obrigava. E as pessoas na altura, antes do 25 de Abril, tinham essa noção de liberdade? Tinham noção do que politicamente se passava? É assim, eu penso que sim.
que não todos, mas alguns achavam que aquilo era normal, sempre. Uma das frases que eu ouvia com muita frequência quando fazia alguma proposta mais aberta era esta: já o cá encontramos, isto quando a gente chegou já era assim, esta ideia do conformismo e as pessoas fazem como sempre fizeram, olha agora tantos doutores, parece que são precisos os doutores, são tantos, é um pouco a aceitação de uma inevitabilidade que não existia, mas que as pessoas julgavam. Era de tal maneira, o ambiente era tão diferente daquele que nós vivemos hoje e que vivemos imediatamente a seguir ao 25 de Abril, que se torna quase difícil entender como é que durante tanto tempo se aceitou, se pactuou com coisas como essa, a existência. Hoje nós vemos muitas vezes reclamações de pessoas porque os meninos, porque os filhos, enfim, têm esta ou outra condição, nem pensar nisso, quer dizer, ninguém protestava coisíssima nenhuma, e acabou. Pronto, quem pudesse ia, quem não pudesse não ia. E isto aconteceu em Belmonte e acontecia nos sítios onde havia colégios que eram particulares e tinham o seu proprietário. É evidente que em alguns, se não fosse assim, também nunca haberiam, mas não era o caso, por exemplo, de nenhum desses que nós falamos aqui. Com surpresa, muitas das pessoas que temos falado remetem com algum saudosismo e dizem antes é que era bom. Pois, como é que isso se explica? Eu penso, é assim, ainda são muito novos, mas quando a pessoa avança na idade, o que acontece é que as coisas antigas melhoram muito. Isto é, não havia as antigas melhoram muito. Porquê? Não havia as articulações que doíam e que não sei o quê, não havia e essas festas e tal, e não se tinha de lá, quase morta. A idade tem uma importância fundamental na apreciação que se faz do que era bom nessa altura, porque o que era bom não era bom. Isto parece-me um nonsense, é uma coisa sem sentido, mas realmente o que acontecia é que as pessoas tinham uma capacidade de reagir às coisas completamente diferentes daquelas que têm quando já têm alguma idade. E porque, no fundo, eles sabem que as coisas não estão bem. A imigração fala exatamente desse problema. E até do que são capazes de gostar, porque quando eles vinham queriam fazer uma casa tipo La Maison, isto é, alguma coisa. A França e a sua cultura e o seu conforto dizia alguma coisa. Essa do que dizem, eu digo muito frequentemente, antigamente, e sempre quando falam disto, falam de festas, falam de encontros, falam, mas é porque na altura, porque agora, com as condições existentes em termos etários, nas faixas etárias, não há antigamente é que era bom, porque não era bom realmente. Com o contato com os pais, havia um grande medo da guerra colonial, que os filhos fossem para a guerra. Isso era o grande problema mas isso era a nível nacional. O medo do filho que vai para a guerra e que iam e que morriam era um choro permanente quase em relação aos moços novos e depois eram os namorados e as noivas e era a tristeza maior, nunca se saber, a incógnita maior
que existia em relação às pessoas que podiam em qualquer altura perder um afeto que nessa idade, olha, lá está, porque Natal que era bom, que eram tão boas, isso perdia-se, não é? E a ação da PIDE fazia-se sentir em Belmonte a professora que estava ligada ali à escola, tinha noção que estava a ser controlada, havia alguma vigilância, como é que... Engraçadíssimo. Eles sabiam quem eu era, eu sabia quem eles eram. Isto havia um conhecimento mútuo. E uma das coisas engraçadas, agora, olha este engraçado que tem a ver com aquela parte que há bocado falamos. Já passou, já foi, correu bem, as coisas... e então já não se azeda todo o ambiente que acabava por existir na altura. Mas é assim... desculpe, agora perdi-me aqui. Era a ação da PIDE, que sabiam quem era um com então, o outro. Eles sabiam muito bem qual era a minha situação. Eu tinha um carro, que era como me deslocava, sobretudo aos fins de semana, que vinha para o meu filho aqui ao Fundão, ou ia para o meu filho à Guarda, ou ia, enfim, tinha que me deslocar, ou para depois ir a Lisboa, ou a Caxias, ou a Peniche, ou ao Porto, porque o António esteve preso nas três prisões políticas que existiam. E era assim, era portanto necessário ter um carro para poder dar aulas simultaneamente sem dar uma falta, porque o que aconteceria se... Então, um dia aparece-me na escola uma funcionária a dizer, estão a chamar a senhora diretora ao posto da GNR, outra, aquelas que eu digo que são as que mexem connosco, e eu disse, mas o que é que se passa? E diz-me, querem falar com a senhora? Fui falar, quer que eles cá venham ou a senhora quer lá ir? Eu quero lá ir. A escola é assim, quase sagrado, de maneira que eu vou lá. E fui, eu às vezes até me admiro comigo, porque eu não sei se era capaz de fazer isso agora. Estão as tais diferenças. E eu chego e ele diz-me, olha, venho, trago-lhe mais notícias. Sim, então venho buscar-lhe o carro. Eles não dizem buscar a linguagem, é uma linguagem diferente, mas concretamente era assim, eles vinham buscar o carro. Aí eu perguntei, mas porquê? O que é que aconteceu? Eu não... E eles dizem, não, temos ordens para tal, temos aqui, a senhora vai assinar aqui, dizer que aceita que se leve o carro, que se lhe tire o carro, porque é evidente, depois entrará no processo do seu marido e depois logo se vê. Bem, conclusão, eu disse, olhem, eu já conheço bem os vossos métodos. É a mesma expressão que está no processo, portanto, é exatamente, até duvidando de mim no processo que existe, que é um processo da PIDE, não é? Eu conheço muito bem os vossos métodos e sei para que é que serve. Agora eu não vou assinar nada sem me deixarem falar com o meu advogado. Eu falo com o meu advogado e se ele me disser que assino, senão não assino. Eu fui falar com o Dr. João Gomes, na altura, era advogado ali na Guarda, e amigo do meu sogro, e amigo lá de casa. E diz-me, olha, não ganha nada, não ganha nada, está a dizer que não. Eles levam-no na mesma. Portanto, assim, faz-te conta que nem percebo muito bem, deixa estar. E foi isso que fiz. Claro, obviamente, levaram o carro, eu fiquei sem meios de locomoção e eles, mas era uma força que vinha, que eu disse, eu tenho que arranjar este fim de semana um carro que é meu e tenho que arranjar, e fiz-me, foi isso mesmo que aconteceu. O meu sogro comprou um carro para ele
e eu fiquei com o outro carro, com o carro que era o do meu sogro, porque o outro foi para Caxias, esteve preso em Caxias até acabar o processo. E ainda hoje me rio porque é que o carro foi preso, não é? Estava podre, claro, porque esteve sempre parado, estava em Caxias, aquilo é muito úmido e é uma porque às vezes ainda nos rimos porque aquilo era, como é que eles diziam, era um móvel do crime. Portanto, tinham andado lá coisas dentro que eram contra Salazar, contra o regime vigente, como eles diziam, era uma atitude da oposição, e então eles diziam que eu não era, e foi isso no fundo que acabou por, que eu e a mãe do António não éramos favoráveis ao governo, mas não tínhamos nenhuma ação. Portanto, digamos que a explicação do facto de continuar, apesar de tudo, a dar aulas e, enfim, ser aceite no Ministério, etc., tinha a ver com isso. Eu não tinha qualquer atividade que permitisse, ou valida, não sei, acho que tinha a ver com a possibilidade ou não de continuar a dar aulas, e isto foi outro facto, porque dizia que nós não éramos a favor, mas não tínhamos atividades nenhumas que prejudicassem a PIT. O bom funcionamento. O funcionamento da PIT. Mas uma mulher que conduzia e estudava com o marido preso, chegar a Belmonte, como é que era a mulher em Belmonte antes de 25 de Abril? Havia de tudo. Maioritariamente, eu tive amigas e amigos em Belmonte. Havia já núcleos de solidariedade. Sim, coitada daquela senhora. Olha, há uma senhora, por exemplo, são vários, uma senhora de Belmonte que, quando soube que o António tinha saído, dizia, chorei muito, mas fiquei tão contente a pensar, aquelas pessoas hoje estão com uma felicidade. É isto, as pessoas acabam por querer perceber toda a emoção que, no fundo, processos como estes acabam por... E já havia... Estávamos em 70, já nos anos 70, no princípio dos anos 70, e já havia um mal-estar que vinha sobretudo do lado da guerra, da participação da guerra, das colónias e da ida dos jovens, os jovens com as vidas todas, e com aquilo que normalmente essas coisas trazem agarradas a si, que é mais álcool, enfim. Portanto, havia já, e depois, evidentemente, a vida que é da família, e isso acabou por criar um mal-estar tão grande a nível nacional que vieram estrangeiros ver as manifestações que se fizeram neste país, estranhíssimas, enormes, de uma enorme alegria, e enfim, o resultado exatamente desta vida. E Belmonte no pós-25 de Abril? Quais foram as mudanças imediatas? Foi muito engraçado, porque caiu, como eu digo, no dia da festa de Belmonte, da primeira missa que foi dita em terras do Brasil, quando chegou Pedro Álvares Cabral, e realmente aquilo que aconteceu. Eu estava em casa, mais o António e mais uns amigos que já tinham chegado, que já tinham tido notícia. Eu tinha a casa cheia, e o senhor da banda, o chefe da banda, diz:
podemos ir para a rua? A nós, isto é o António que esteve preso, que estava ainda com uma pena por cumprir, porque era as medidas de segurança que tinha sido também condenado, e a deslocação à GNR durante todos os meses, ou ainda mais que isto, eu já não me lembro bem os números. Mas depois disto tudo, não é? Isto, acabou por fazer daquele dia ir para a rua, quer dizer, as pessoas ficaram, porque tudo estava preparado para a festa ortodoxa normal que se fazia, como a exposição, e depois a missa, e depois, enfim, isso estava decretado, e de repente aparece a banda na rua e uma quantidade de gente que se junta a cantar o Zeca Afonso, a Grande Vila Morena, claro, que se ouviu, mas aquilo foi caso, eu penso que terá sido caso único no país onde aconteceu uma coisa dessas. Porquê? Porque estava a festa preparada, havia uma outra festa, mas as pessoas aderiram abertamente. Ou seja, estavam mesmo fartas. Era um cansaço, e não é só cansaço, e uma miséria que se vivia, as pessoas viviam mal, passava-se fome, as pessoas passavam fome. Eu acho que isto dá uma coisa que dá uma ideia do que era este país. Quando estive em Penalva de Castelo, tive 2 alunos. Havia só o colégio, e depois também uma tal escola que abre, e fui eu que fui abrir. E quando lá cheguei, estes dois miúdos, impecáveis, daquele mundo rural, muito educado, que sabia que só podia fazer aquilo e tal, e não sei, uma afetividade muito grande ao mesmo tempo. Esses miúdos, e isto dá a impressão que é única a nível nacional, eles fizeram o exame escrito, depois havia a oral, iam à oral, não é? Eles não sabiam que havia uma oral. E, portanto, faltaram à prova oral, o que significava que reprovavam. Agora, também, lá está, há sempre formas, quando nós estamos interessados nas coisas, e eu estava interessada em que aqueles rapazes se engrassem, porque iam a pé todos os dias dos Amiais, que era longe, 2 irmãos. E eles os dois iam todos os dias às aulas, e os pais, e eu, mais um professor, metemos-nos no carro, metemos-nos lá para os sítios que eu nunca tinha andado, porque aquilo não tinha estrada lançada, e fomos chamar os meninos para irem fazer a exame oral. Isto deve ter sido caso único no país, mas que aconteceu, e exatamente pela mesma razão, quer dizer, então os miúdos haviam de reprovar por não saberem que a prova era obrigatória, que havia mais uma prova obrigatória, as pessoas não sabiam nada. Uma vez uma perguntou-me, a senhora, isto já foi em Belmonte, a senhora, então e depois ao fim do mês não me pede mais dinheiro, porque as pessoas não matriculavam os filhos porque não tinham dinheiro e tinham medo, depois a farda da mocidade, então quanto é que custa a farda da mocidade? O medo, eu não tenho dinheiro para... E depois quando descobrem que sim, eu passei também a ser, olha, uma das razões porque naturalmente eram muito minhas, é porque convenceram-se muitos que eu é que era a responsável, ou que me cabia a mim, neste caso uma benesse, que era dizer, olha, não é preciso isto, olha, só paga 3 em 3 meses, olha, e paga tanto, olha. Para eles foi uma espécie de paraíso que de repente lhes acontece. Então, mais acesso à educação, à saúde, melhoraram economicamente. Sim. Não é. As estradas também se melhoraram também melhoraram, criaram-se novas estradas, as casas,
casas térreas. Não havia casas térreas. Isto não é ficção, não, havia casas térreas. A professora também esteve sempre muito ligada ao estudo da comunidade judaica em Belmonte. Como era a comunidade antes do 25 de Abril? Sabiam quem era? Viviam... Isso foi a coisa das mais engraçadas que me aconteceram, porque eu não sabia que... É assim, aqui nesta zona, quando chovia e tal, muitos, morreu um judeu em Belmonte, fazia uma associação sempre, fenómenos difíceis. E então, eu quando cheguei a Belmonte, havia 2 casas para alugar, para poder morar lá. Uma era acho que chama Pedro Álvares Cabral, chama mesmo, ao pé na farmácia, e havia outra que era na Ponta, que era do Sr. Abílio Mourão, que tinha acabado de fazer uma casa, e que era mesmo no fundo, era a última casa que havia, ali. Bom, acho que ainda se chama Rua dos Cravos, não sei bem, ou das Flores, uma dessas. E então, pronto, tínhamos chegado às tais ruas, e eu aluguei a casa havia 2 lugares. Eu não conhecia, uma era da doutora Manuela, e a outra era um judeu, Abílio Mourão. O preço era o mesmo, o meu filho era muito pequenino, e essa casa ainda hoje tem um terraço que dá assim que dá, vi logo o miúdo ali a brincar, é esta, nem sabia do resto. A primeira coisa que chego no dia seguinte à escola para dizer: a doutora alugou a casa a um judeu. Eu disse: é? Eu não fazia a mínima ideia, é que nem sequer não conhecia o senhor. Mas já a surpresa, a partir de certa altura, mas são judeus porquê? Como é que sabem que são judeus? E dizia-me uma, é muito simples, olha, quando ouvi falar em Henriques, em Vaz, em Mourão, e diziam uma série de sobrenomes, esses são judeus. E até não se vê logo, gordos, enfim, o estereótipo que dá sempre muito jeito nestas ocasiões. Eu digo assim: olha, não sei, eu não conheço o senhor, realmente aluguei a casa, até vou ficar lá, era o que faltava, vou ficar lá, a casa é simpática, tá. Fui para a casa e comecei a ler alguma coisa sobre o judaísmo, que eu não sabia nada. Sabia que havia, mas não sabia nenhuma regra, não conhecia nenhum ritual, nada disso. E então resolvi estudar, ver porque é que diziam, e percebi. Um dia faço uma experiência que venho ter com a senhora que era, eu morava no primeiro andar e a proprietária da casa morava no resto do chão. Tinha 2 filhos, e os meus filhos brincavam com os filhos deles, e dizia assim: deixa brincar o seu filho. Eram perguntas que tinham um sabor, sei lá, de idade média. Eu nunca ouvi, já não ouvia falar nestas coisas não sei há quanto tempo, assim, deste jeito. E então, bom, fui pagar a renda da casa, o aluguer, fui pagar uma sexta-feira, a propósito. Sexta-feira, à tardinha, fui pagar. Eu não aceito o dinheiro, a senhora. Não aceito o dinheiro. Então, não, olha, eu vou estar. Não, é que eu vou para o fundão, vou estar lá uns dias, de maneira que, olha, fica já tudo. Mas isto era verdade também, porque é evidente que tinha que fazer coincidir. E ela dizia-me: olha, a senhora vai-me desculpar, mas eu não lhe vou aceitar o dinheiro. Quando o meu marido vier, dou-lhe logo. Mas não, e não aceitou, o dinheiro. E aquilo começou a fazer algum sentido. Digo assim: bom, de certeza que por detrás disto há, com certeza, alguma, nem que seja construção, mas que é diferente,
E fui juntando, é uma espécie de puzzle, e cheguei à conclusão que efetivamente eram pessoas que tinham uma religião completamente diferente daquela que se praticava no catolicismo, não é? No cristianismo, no catolicismo, era uma religião diferente. O que eles, dava-me bem com eles todos. Obviamente, eu nem perguntava se eram ou se não eram, quer dizer, eram pessoas que estavam ali e obviamente que falava com eles sem perguntar, olha, dê-me cá, não é? Agora, o que é que em Belmonte sabiam porquê? Porque uma das características e uma das razões porque em Belmonte a comunidade se manteve muito mais do que noutros sítios, sendo, ao contrário também do que se diz, a comunidade de Belmonte era das mais pequenas que havia, das mais pequenas, mas eles casavam-se, a endogamia, casavam-se entre eles. E o facto de se casarem entre eles, o segredo não saía dali. Portanto, só tinha acesso aos rituais que faziam, e há alguns já um tanto desviados daquilo que é a prática judaica, durante algum tempo. Não foi imediato. E as pessoas, de uma forma genérica, não gostam dos judeus. Isto, digam-lhe, deem-lhe as voltas que lhe derem, não, na altura, agora as coisas mudaram com a vinda do rabino, de um rabino para lá, como sabe, depois houve um processo todo ali e um rabino conseguiu uma aceitação por parte do outro, porque falar em judeus era falar em alguém que parece que estava ainda noutro século, noutro tempo, não se acreditava, não acreditavam neles, enfim, mas isto, o problema que se põe depois é sempre o mesmo. Há muita gente que aderiu a isto e eles não tinham vida fácil. A ideia que eu tenho é que se me perguntassem, eu não queria ser judeu em Belmonte em 1970 e para trás, e daí para trás. Mas além da depois população, a coisa melhorar um bocado. Além da população, a Pi também sabia, tinha debaixo de olho, passava despercebido, como é que... Desde que eles se portassem bem não havia problema nenhum. Até podiam dar uma ajudinha, não como PIDs oficiais, mas como colaboradores. Olha, sabe que isso, ouvi outro dia aqueles ali a dizer não sei o que, coisas das mais infelizes do género humano, que é acusar um outro por ser diferente. Essas coisas aconteciam, não muito, porque senão também não conseguiam, mas mesmo assim eu estudei os casamentos entre judeus para uma das teses, para a tese de mestrado, os casamentos entre judeus em Belmonte, e os dedos das mãos chegam para falar dos que não se casaram entre eles. Isto também não é saudável, não é? O problema da endogamia levada a este extremo é uma das... Agora está tudo diferente. Agora muitos estão na Alemanha, já se casaram com israelitas, já se casaram com alemães, já se casaram... os filhos estão todos a casar com pessoas fora de Belmonte, alguns voltam, mas voltam, vão e vêm, e portanto havia sempre uma diferença que emergia ali naquilo e que impedia um entendimento total, uma abertura total, a fraternidade, quer dizer que no fundo, aquilo que faltava um pouco é a fraternidade, as pessoas, somos todos, mas que a diferença é que andamos a arranjar não é, para complicarmos a vida, não quer dizer que sejam todos bons nem de um lado nem do outro. De um lado e do outro há gente boa e gente que realmente, enfim, era melhor repensar os seus princípios de vida. Mas é assim, e é assim em todo o lado.
Ai, ai, não, é muito rapaz, é de coisas em da terra. Pois, mas só que nessa terra existe esse que é bom rapaz, mas existem não sei quantos que dê à volta que não são assim tanto, não são tanto assim. Hum, as pessoas são diferentes, mas há uma coisa que elas devem procurar, penso eu, e é isso que faltou ali, que é como encontrar meios de fraternidade, de encontro, não é nem sequer é de serem a mesma coisa ou de fazerem a mesma coisa, não é isso, que também não tem interesse, empobrecemos-nos. É verdade. E Não é? passado 50 anos ainda faz sentido falar de liberdade, revolução, democracia? Então não faz. Faz, e mais, neste momento está a viver-se um momento que eu considero assustador, e isto eu não estou a exagerar, para mim é aquilo que nós vemos, por exemplo, em relação, e vou pegar nisto porque enfim, até estamos em maioria, aquilo, por exemplo, que neste momento acontece em relação à mulher é uma coisa muito séria e que pode levar, eu não sei a quê, mas a qualquer coisa não é de pites, claro, não irei tão longe, mas de retirar direitos e ser prejudicado pelo facto de um direito ou outro não ser levado a... Eu estou a lembrar, por exemplo, de um senhor, que por acaso não conheço felizmente, mas também não quero conhecer, que é um César das Neves, que veio dizer que as mulheres não são nada maltratadas em relação aos homens, as mulheres toda a vida fizeram e fizeram muito bem aquilo, as coisas das casas, as mulheres tal, de maneira que para as coisas correrem bem deve ser assim, e elas não fazem e elas não vão porque não querem, porque podem. Isto é dito hoje, como é possível as pessoas ainda não terem entendido quais são os pilares que levam a dizer que as mulheres são perseguidas. É evidente que não andam todas com o véu com o chador na cabeça. E aí esses países, eu quando me perguntam uma coisa, onde é que gostava de viver? Na Europa. Deixa, façam lá mas eu na Europa é o que acho que é o melhor, porque pelo menos não há essas obrigações, pelo menos há pelo menos liberdade, e este senhor, apesar de dizer isto, ainda não faz lei, e espero que não faça. Porque realmente no papel da mulher, o pós 25 de Abril, o não votarmos ou não, e são conquistas de Abril. É verdade. E às vezes acho que esquecemos que houve realmente uma grande evolução no papel da mulher. Exatamente. E foi fundamental. Se nós formos ver os números, por exemplo, das mulheres licenciadas nesse tempo, e o compararmos com o que acontece hoje, há uma diferença enorme a favor dos homens que... Hoje há um a favor enorme nas licenciaturas nas mulheres. Uma diferença. Os lugares de chefia não chegam lá as mulheres. O número é maior, mas as mulheres não chegam lá. Faz falta outra revolução? Neste campo faz. Agora, as pessoas têm que se convencer de que não podem demitir-se, ou como há bocado falava, votar é para votar, e para votar com o máximo de consciência, claro, ninguém vai dizer quem vai votar em quem, mas com o máximo de consciência, perceber o que é que lhe pode acontecer a ela, à filha, ao marido, porque os homens também há muitos homens que já perceberam que a felicidade pode ser diferente se houver uma aproximação maior, se houver um entendimento na gestão da sua vida e dos seus afetos, que as coisas podem ser melhores.
em qualquer diferença, seja ela qual for. Tudo isto que estamos a viver também é um pouco um desencanto com a democracia, ou é a democracia que ainda precisa de atingir alguma maturidade? Eu acho que é assim, é evidente que com os dados que temos só podemos dizer que é preciso fazer mais democracia, é preciso apurar a democracia. Agora, não há melhor regime para os homens, e não foi descoberto ainda o melhor regime do que a democracia. Porquê? Porque na democracia nós podemos escolher. Podemos escolher mal, mas podemos escolher, não é? Enquanto qualquer outro caminho que se nos aponte, então, falam por nós, decidem por nós, e quando digo por nós não estou a dizer só mulheres, estou a dizer Em geral, sim. das pessoas, genericamente. Quero cantar bem alto para que o